Boa noite a todos. Chegamos a mais um momento de adorarmos a Deus. E aqui vamos dar início aos louvores. Mas antes, eu gostaria de começar a oração. Oremos. Senhor Jesus, nós somos gratos a Ti pela Tua redenção, porque Tu nos salvaste. Perdoa, Deus, os nossos pecados. Vem ser com cada um de nós. Abençoa esse culto a Ti. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos começar louvando ao Senhor com o hino Adorá-lo. Majestoso tu és, na terra e no céu, eu prostrado estarei, mestrado dos teus pés, em teus átrios, Senhor, eu te exaltarei. Amém. Vamos louvar o hino. Digno de louvor. Porque só Ele é digno de toda honra e de toda glória. Amém.
eternidade. Exaltado seja em tua beleza, digno de louvor, digno de louvor, de eternidade em eternidade. Exaltado seja em tua beleza, digno de louvor, digno de louvor, de eternidade em eternidade. Exaltado seja em tua beleza, digno de louvor, digno de louvor. Diante de tua face, o que me resta fazer? Voltar ao pó da terra e a tua glória temer. De eternidade em eternidade, exaltado seja em tua beleza, digno de louvor, digno de louvor. Diante de tua face, o que me resta fazer? Voltar ao pó da terra e a tua glória temer. De eternidade em eternidade, exaltado seja em tua beleza, digno de louvor, digno de louvor, de eternidade em eternidade. Exaltado seja em tua beleza, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Boa noite, irmãos. Chegou mais um momento de levar nossas preces, nossos pedidos ao nosso Pai Eterno. Convido aos irmãos a fazer seus pedidos e em seguida a gente fará a oração. Oremos. Querido e amado Pai, graças te damos, ó Pai, por a oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Obrigada por tudo, ó Pai. Abençoa cada pedido aqui representado a Ti. Abençoa cada pessoa presente, a cada pessoa que estão nesse momento necessitando, ó Pai, da Tua ajuda. Abençoa cada um, fica conosco. Abençoa o pregador que irá passar a Tua palavra. O Espírito Santo de Deus possa estar com ele nesse momento, levando a cada ouvido a tua mensagem, ó Pai, e a cada coração. Fica conosco em nome do teu Filho amado Jesus, que vive e reina por todo sempre. Amém. Por maior que seja o seu sonho, o sonho de Deus é maior.
Ele sabe o que você pede, mas o que Ele quer dar é melhor. Você hoje não pode entender, pois só pede o que cabe em suas mãos. Infinitos são os sonhos de Deus pra você. Em caminho escuro você pede luz, Deus dá o sol a você. Nas ruas, nas praças, pede esmolas, Deus dá vida nova a você. Pede um sorriso, pede um amigo, Deus dá vida eterna a você. Pede ciência, sabedoria, Deus dá o infinito a você. Só Deus supera seus sonhos. Só Deus quer dar sempre mais, muito mais. Estouram as guerras, você pede abrigo, Deus dá paz a você. Em fome ou miséria, não falta o trigo, Deus dá o pão a você. Pede saúde, pede a cura, Deus dá vida eterna a você. Pede ciência, sabedoria, Deus dá o infinito a você. Só Deus supera seus sonhos. Só Deus quer dar sempre mais, muito mais. Por maior que seja o seu sonho, o sonho de Deus é maior. Amém. Olá, seja bem-vindo a mais um encontro onde nós estamos estudando a palavra de Deus. E desde o início dessa série, nós, à luz da palavra de Deus, estamos entendendo alguns mistérios da profecia. Mas o mistério da profecia não é revelado para deixarmos talvez nós atônitos, com medo, sem esperança. Pelo contrário, o mistério da profecia é uma revelação de esperança para o mundo que está em crise. E nós estamos estudando alguns textos, principalmente textos de Daniel, de Apocalipse e outras partes da Bíblia que são textos proféticos de revelação. E nós estamos estudando a cada encontro temas importantes dos últimos dias da história humana. Nós sabemos que existem muitos que tentam adivinhar o que vai acontecer no futuro. Nós sabemos que existem muitos prognósticos, pessoas que se levantam a cada ano para saber o futuro da humanidade. Mas a nossa proposta é nós entendermos esse futuro à luz da palavra de Deus. E hoje não vai ser diferente. Hoje não vai ser diferente. Pegue então a sua Bíblia e comece a estudar esse tema tão especial dentro da questão da salvação. Hoje nós vamos ver a morte que traz vida. Isso mesmo, a morte que traz vida. E eu convido você a abrir a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. João, capítulo 3, verso 16. Mas antes, vamos mais uma vez orar ao Senhor, pedindo aí sabedoria ao Espírito Santo para entender o que nós vamos estudar nesse momento. Querido Deus, muito obrigado
pela oportunidade que nós temos de estudar a Tua palavra. Nós estamos aqui com um só propósito: desvendar, compreender a Tua Bíblia e, acima de tudo, as promessas que acalentam e acalmam o nosso coração. Promessas que fazem nós pensarmos em um futuro melhor. Não um futuro trazido pelo homem, pela imaginação humana, mas um futuro revelado pelo próprio Deus. Que o Espírito Santo ilumine a nossa mente, que possamos entender tudo aquilo que nós vamos estudar em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Já está com a Bíblia aberta? Então nós vamos ler João 3,16, que diz assim: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Tenha a vida eterna. Esse texto fala de amor. Esse texto fala de algo que é fundamental para a nossa sobrevivência. Esse texto diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho para morrer por mim e por você. E é desse amor que nós vamos estudar. É desse amor que nós vamos desvendar, compreender um pouco, porque a nossa mente é muito finita para compreender esse amor. Mas é desse amor que nós vamos meditar no encontro de hoje. Olha só, que palavra poderia descrever o desejo humano mais fundamental? Que palavra você descreveria o desejo mais fundamental do ser humano? Sabe qual é essa palavra? Essa palavra é sobrevivência. Sobrevivência. Se pudéssemos descrever uma palavra fundamental para nós seres humanos, seria sobrevivência. Do bebê ao vovô, todos desejam viver mais e mais, com qualidade, com saúde. Desejamos, como seres humanos, a vida, não a morte. Ainda que a morte seja uma realidade em nossas vidas, nós queremos viver e viver muito. Eclesiastes 9:5 diz que os vivos sabem que hão de morrer. Olha só, a Bíblia diz que essa é uma das únicas certezas que nós temos quando nós estamos vivos, que um dia nós vamos morrer. Isso é inevitável para todos os seres humanos. E nós estamos compreendendo que para parar esse ciclo, nós precisamos da intervenção de Deus. Mas, amigos, será que haverá uma eternidade além do que vemos e conhecemos agora? Será que essa vida que nós conhecemos, onde nós nascemos, vivemos e morremos, tem uma solução para esse fim da vida? E se houver, como podemos ter certeza que nós vamos um dia viver para sempre? Nós queremos, nesse encontro, responder um pouco dessas perguntas. Olha, uma coisa eu digo para você. Lá na cruz, Deus revelou o seu amor pela humanidade. Talvez você conheça muito bem a história de Jesus. Você sabe que Jesus viveu nesse mundo. E para nós cristãos e outros que acreditam na palavra de Deus, entendemos que Jesus é o Deus encarnado. E Ele viveu nesse mundo. E Ele morreu na cruz para salvar a mim e a você. Nós vimos no primeiro texto que nós começamos o estudo, que Ele veio em forma humana, porque Deus amou nós seres humanos. Jesus veio para ser o nosso substituto, para livrar o ser humano da condenação eterna do pecado. Sabe, amigo? Sabe qual é o problema? O problema é que temos dificuldade para entender o espiritual. Quando nós olhamos cenas como essa, que está aí aparecendo para você, nós muitas vezes não entendemos. Por que alguém teve que morrer? Aquele homem que morreu na cruz, que se dizia o Cristo, o Messias, de fato,
era o próprio Deus? É possível ler sobre Jesus e até conhecê-lo sem que a salvação seja real na nossa vida. Esse é um problema sério, mas Deus é paciente conosco, porque muitas vezes nós, seres humanos, não damos a mínima para o plano que Ele tem para salvar a mim e você. É por isso que Ele usa de várias maneiras diferentes, para nos ajudar a entender o seu plano de redenção. Ele usa circunstâncias, Ele usa pessoas, Ele usa momentos da nossa vida para entendermos esse plano. Mas olha, que plano é esse? Que plano é esse tão importante para a nossa vida? Deixa eu começar a lembrar você de uma situação. Olha só, lá na história do ser humano, lá no Éden, Deus falou sobre o seu plano de redenção. Ele começou a se tornar conhecido um plano que até o momento era desconhecido. Ali no Éden, Deus apresentou o plano que deveria ser a salvação para nós, seres humanos. Os primeiros pais da humanidade, Adão e Eva, precisavam entender a relação entre morte e pecado. Entre morte e pecado. Olha só, nós vamos ver daqui a pouco que o salário do pecado é a morte. A consequência final do pecado é a morte. Por isso nós morremos. Mas nós, seres humanos, nós não fomos feitos para morrer. No plano original de Deus, Deus criou o homem com a possibilidade da eternidade. E se o homem estivesse ali ao lado de Deus, sem se rebelar contra o seu reino, ele viveria eternamente. Não teria problemas, não conheceria o mal e as suas consequências. Mas nós sabemos que Adão e Eva tomaram um rumo diferente. E ali Deus, no Éden, já começou a revelar o seu plano. O plano para salvar Adão e Eva, mas também para salvar a mim e a você. Infelizmente, existe uma triste relação entre o pecado e a morte. É uma triste realidade. Todos nós nascemos pecadores. Essa é a grande verdade. E todos nós somos passíveis da morte. Não importa a situação que nós vivemos. Se nós somos ricos, se nós somos pobres, se nós conhecemos a Deus, se nós não conhecemos a Deus, se nós talvez renegamos Deus em nossa vida. Essa é uma triste realidade. O pecado gera morte e todo ser humano passará pela morte. Mas olha, existe uma esperança. Existe uma esperança que uma geração não passará pela morte. Por quê? Porque Jesus vai voltar e vai colocar fim a esse ciclo que vem se arrastando por longas eras. Nós ainda vamos falar um pouco mais sobre a volta de Jesus. Nós já falamos no encontro anterior, mas o que nós podemos entender nesse momento, o que nós precisamos entender, é que nós temos que ter a consciência da nossa condição como pecador. E sabe, amigo, só o sacrifício de Jesus pode purificar os nossos pecados. Só o que Jesus fez lá na cruz, só o que aconteceu naquela cruz, lá há mais de 2000 anos atrás, é que pode trazer solução, a solução definitiva para a nossa vida. Mas, amigos, Deus falou sobre a salvação na morte do primeiro cordeiro. Nós sabemos que ali, quando Adão e Eva pecaram, eles fizeram roupas ali de folhas de figueira. Mas Deus, quando encontrou ali Adão e Eva naquela situação, onde eles já tinham desonrado o nome de Deus, obedecido o nome de Deus, Deus fez novas roupas para eles. E ali, o primeiro cordeiro foi sacrificado. Porque Deus fez roupas de peles de animais. E ali, um primeiro cordeirinho teve que morrer pelo erro de Adão e Eva. Aquilo indicava que o Messias viria para pagar o preço do resgate pelo pecado.
nós podemos já começar a entender esse plano de Deus em Gênesis 3,15. A maldição do jardim deu lugar a uma promessa de eternidade. Uma promessa de eternidade. E eu gostaria de ler o que está lá em Romanos 6,23. Justamente Paulo traz essa realidade para nós seres humanos. Abra sua Bíblia mais uma vez e acompanhe comigo. Romanos 6,23. E a palavra de Deus diz assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Olha, o resultado do pecado é a morte. Mas Deus, de forma gratuita, nos concede a vida eterna por meio de Jesus Cristo. Deixa eu dizer algo para você. Não tem como nós termos salvação sem Jesus. Não tem como nós aproveitarmos novamente a eternidade, como Adão e Eva aproveitaram, sem Jesus Cristo em nossa vida, sem reconhecermos que Jesus é o nosso Salvador. Mas eu gostaria de relembrar a você como foi que Deus revelou esse plano de salvação ao ser humano. Tudo começou quando ele chamou ali o povo do Egito, tirou o povo da escravidão, o povo de Israel. E no antigo Israel, na história antiga de Israel, o tabernáculo, a tenda, era uma representação da salvação eterna que viria à frente. Para os antigos israelitas, Deus revelou o plano da salvação. Como é que seria esse plano? E acima de tudo, Deus revelou que a salvação está no âmbito divino e não no âmbito humano. Porque nós somos incapazes de trazer salvação eterna para as nossas vidas. E eu gostaria de relembrar algumas questões relacionadas à tenda. Olha só, por meio da tenda, o tabernáculo, Deus mostrou ao seu povo a sua vontade de habitar no meio deles. O povo de Israel. Mas sabe de uma coisa? Deus também quer habitar em nosso meio. Deus também quer fazer parte da nossa vida. Naquele tempo, há mais de 2000, na verdade, mais de quase 4000 anos atrás, Deus revelou que Ele gostaria de habitar no meio do seu povo. E hoje, Deus também, Ele quer habitar no nosso meio. Mas o que acontecia lá no passado era uma revelação do que aconteceria no futuro. Porque no tabernáculo, nós entendemos a salvação que vem dos céus. No tabernáculo, nós entendemos a salvação que vem por meio. O tabernáculo era uma representação de como Deus salva. Deus tirou o seu povo do Egito e queria levá-lo não somente a Canaã terrestre, a famosa terra prometida, mas para a eternidade. Naquele tempo, Deus tirou o povo de Israel da escravidão para uma vida de liberdade. Hoje, Deus quer tirar cada um de nós de uma vida de escravidão também e nos levar para uma vida eterna. Deus ofereceu ao povo de Israel a Canaã terrestre. Deus oferece a nós hoje a Canaã celestial. Mas, amigos, o santuário era para adoração e educação do povo. Mas hoje, qual é a representação dessa salvação? Nós vamos entender isso a partir de entendermos um pouco do que acontecia lá no santuário terrestre. Porque aquele santuário terrestre, aquele tabernáculo, representava Jesus, o seu sacrifício e o seu ministério de intercessão. Vamos entender um pouco mais sobre essa questão. Olha só, que lições nós aprendemos do tabernáculo, da tenda da congregação? A primeira lição é que naquele tabernáculo existia um altar de sacrifício. Aquele altar de sacrifício representava o sacrifício de Jesus.
Jesus, o Messias, viria para ser o substituto de nós seres humanos. E você pode conferir isso em 1 João, capítulo 1, versos 7 a 9. Naquele tabernáculo existia também uma pia. E aquela pia era uma representação da purificação espiritual trazida por Jesus. João 3,5 fala sobre isso. Jesus instituiu alguns rituais de purificação, como o batismo, como a Santa Ceia, como o lava-pés. Naquela tenda da congregação se tinha também a mesa dos pães. É uma representação de Jesus como alimento espiritual, o pão da vida. Mateus 4, João 4:4 e João 6, verso 33. Além desses elementos, nós tínhamos também o candelabro. O candelabro representava Jesus como a luz do mundo. Salmo 119, verso 105 e Salmo 130. Nós tínhamos também ali um altar de incenso, significando as nossas orações sendo aceitáveis pelo mérito de Jesus. 1 João 2, verso 1. Sabe, amigo, existia uma parte muito especial do santuário. Era o que era conhecido como lugar santíssimo. Lá nós tínhamos a Arca da Aliança e o propiciatório, uma tampa, onde ficavam ali 2 querubins, onde Deus se revelava. Ali era revelada a glória de Deus, conhecida como Shekinah. A arca simbolizava a presença de Deus sobre o seu povo. E em Jesus, Deus se revelou de forma pessoal ao mundo. Toda aquela representação, todos aqueles símbolos apresentava e apontava Jesus Cristo, o Messias que viria para salvar a mim e a você, para ser o meu e o seu substituto. Mas eu gostaria de trazer uma representação não sacrificial de Jesus, porque quando nós estudamos livros como o Apocalipse, nós conhecemos e compreendemos um Jesus triunfante. Jesus não ficou só em seu sacrifício. Jesus, o Messias, veio a esse mundo. Sim, ele foi sacrificado, mas a Bíblia diz que ele ressuscitou no 3º dia. E que o livro de Apocalipse o apresenta como agora o Cordeiro de Deus glorificado. Cordeiro de Deus que triunfou sobre a morte e sobre o pecado. Sabe, meu amigo, ele é o tema central desse livro da Bíblia. Alguns têm medo de estudar o Apocalipse, mas no Apocalipse, no capítulo 1, verso 5, nós entendemos que ele nos ama e pelo seu sangue ele nos liberta dos nossos pecados. No capítulo 5, verso 6 desse livro, ele é o Cordeiro que abre os livros do juízo e salva o seu povo da morte eterna. No capítulo 6, verso 1, Jesus é o Cordeiro que abre os selos da história da humanidade para salvar a cada um de nós. No capítulo 7, verso 14, ele é o Cordeiro que livra o mundo das consequências do pecado pelo seu sangue. Pelo seu sangue. E no capítulo 13, verso 8, Jesus é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ele é o tema principal do livro de Apocalipse. Mas, amigos, o que é mais importante nós entendermos é que desde a eternidade, Deus fez um plano de salvação, um plano para que fosse o escape de uma humanidade pecadora. Fomos eleitos em Cristo antes da fundação do mundo. Efésios 1:4. Deus, ele já esboçou um plano, porque ele sabia, pela sua onisciência, que haveria, de certa forma, essa possibilidade. E sabe, amigo, o sangue de Cristo, como o Cordeiro que foi morto, é ele que nos purifica.
E é por isso que é de suma importância nós cremos em Jesus como nosso Salvador. Em Jesus, a vida eterna é nossa para sempre. Mas eu pergunto a você, você tem meditado no sacrifício de Jesus? Você tem entregado a sua vida a Ele? Eu gostaria de apresentar para você alguns passos para receber essa salvação. Porque Deus nos criou seres livres. Nós entendemos isso no episódio anterior. E nós que temos que tomar a decisão, mas o que precisamos fazer? Olha só, a primeira coisa que nós precisamos fazer é aceitar e reconhecer que nós somos pecadores. Nós precisamos aceitar e compreender a nossa condição como pecador. A segunda coisa que nós temos que fazer é confessar os nossos pecados a Deus. Você pode pensar assim, mas Deus sabe dos meus pecados, dos meus erros? Sim, Ele sabe. Mas nós precisamos reconhecer, na presença de Deus, confessar os nossos pecados. A terceira coisa que nós precisamos fazer é pedir perdão. Perdão a quem nós ofendemos e fazer as reparações necessárias. Pedir perdão ao nosso Deus pelos erros e pecados que nós cometemos. A quarta coisa que nós precisamos fazer é aceitar o perdão que vem de Deus por meio de Jesus. E sabe, amigo, por último, nós precisamos louvar a Deus, agradecer por tudo o que Ele fez por nós. A salvação é uma dádiva, é um presente de Deus. A salvação é um presente que Deus quer entregar a você. Mas é necessário que eu e você aceitemos esse plano, esse maravilhoso plano da salvação e redenção do ser humano. Sabe, amigo, o que você tem feito com o convite que Deus está fazendo a você? Você tem aceitado esse convite? Você tem renegado esse convite? Você tem dado desculpas para esse convite que Deus faz a você? Olha, eu gostaria de ler o último texto que está lá em Efésios, capítulo 2, verso 8. Olha o que diz. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Sabe o que esse texto revela? Que nós somos salvos pela graça de Deus. Que nós somos salvos pela atitude divina. E nós precisamos clamar por esse dom, por esse presente. Porque se for da nossa vontade, se nós deixarmos, se nós permitirmos, essa será uma realidade em sua vida, em minha vida. É de graça. Receba. É de graça. Deus quer lhe entregar uma linda coroa quando Jesus voltar e instituir a eternidade. Deus quer dar a você um precioso presente, que é o presente da salvação, é o presente da redenção. Deus quer fazer de você uma nova pessoa. Deus quer fazer de você uma nova criatura. Sabe, amigo, eu quero dizer para você algo muito especial. Na verdade, eu quero propor para você um desafio. Que desafio é esse? Que você ore comigo nesse momento. Mas podemos orar de olhos abertos, não tem problema. Eu gostaria que você repetisse essa oração em sua vida, para que essa salvação, esse presente, seja real em sua e na minha vida. Ore assim: Senhor, eu sou pecador. Senhor, eu estou cheio de culpa. Tenho muitos problemas. Estou constantemente errando. Minha vida às vezes tem sido de muita confusão.
Às vezes eu quero acertar, mas eu escolho o erro. Mas agora, Senhor, eu estendo as minhas mãos pela fé e quero aceitar o teu perdão. Agradeço a Ti pelo dom da vida eterna que proveste pela vida de Cristo Jesus. E nesse momento, eu gostaria de entregar a minha vida a Ti, Senhor. Ore assim, todos os dias, e peça a Ele ajuda para você compreender, entender e aceitar o plano da salvação. Isso não é pelo mérito humano, isso não é pela força do homem, mas essa força está em Deus. Porque eu sei que muitas vezes você quer fazer o que é certo, mas você faz o que é errado. Eu sei que você está lutando, eu sei que você quer mudar de vida, mas entregue a sua vida a Ele, porque Ele vai fazer uma grande transformação. Porque a palavra de Deus diz assim: eis que estou à porta e bato. Mas se alguém ouvir a minha voz e ir abrir a porta, eu vou entrar em sua casa e vou fazer uma grande festa. É isso que Deus quer fazer em sua vida. Nós vamos ouvir uma música e depois da música eu gostaria de orar por você. Perante o Rei, diante desse tribunal, estou aqui para ser julgado afinal. Culpado eu sou, já não posso apelar e nem fugir. Agora tenho que enfrentar. Ouço a sentença do juiz. Ele olha e me diz: meu filho, não temas, o meu amor te basta. Eu já paguei o preço, te declaro sem culpa. Não posso crer, é impossível compreender o amor assim. E condenado foi por mim e salvo eu fui. Quando Ele se entregou, ao olhar para a cruz eu começo a chorar. Ela era para mim. Eu pensei então no que eu fiz, mas Ele olha e me diz: meu filho, não temas, o meu amor te basta. Eu já paguei o preço, te declaro sem culpa. Eu caio de joelhos e oro. Eu quero agradecer, mas como mudou a minha vida ao te ouvir dizer: meu filho, não tema, eu já paguei. Meu filho, não temas, o meu
eu já paguei o preço. Te declaro sem culpa perante o Rei. Amém. Hoje nós vimos uma morte que trouxe a vida. Compreendemos que pelo sacrifício de Jesus, nós podemos ser reconciliados com o nosso Criador. Que você entregue a sua vida a Ele. Que você ore todos os dias, clamando a Deus pelo perdão dos seus pecados. Que mesmo naqueles momentos que você acha que não tem força, que talvez algo está impedindo você de tomar essa decisão, que você possa olhar para os céus e suplicar pelo socorro bem presente na tribulação. Esse Deus quer te salvar. Esse Deus quer transformar a sua vida. Ele quer fazer de você uma nova pessoa. Mas esse sacrifício, essa morte que abriu a porta para a vida eterna a nós seres humanos, será em vão em nossa vida se nós não aceitarmos Jesus como nosso Salvador. Declare hoje que Ele é o seu Salvador. Declare que Ele é o seu substituto. Entregue a sua vida a Ele. E eu gostaria de orar a esse Deus para que Ele possa lhe ajudar nessa decisão tão importante da sua vida. Vamos orar? Obrigado, bom Deus, por essa oportunidade de refletir no sacrifício de Jesus. Tanto sofrimento, Senhor. Mas nós queremos ter em nosso coração esse sacrifício não para relembrar o sofrimento apenas do nosso Salvador, mas para nos alegrar na salvação que foi trazida por esse sacrifício. Senhor Deus, perdoa os nossos pecados, cuida da nossa vida, que possamos a cada dia declarar que nós somos de Jesus Cristo. Em nome dele nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E lembre, todas as vezes que nós abrimos a sua palavra, a palavra de Deus, a nossa vida é transformada.